Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa escola vivencial de hoje. É com muita alegria que nós estamos aqui para recebermos, um pouco mais de informação, de oração, de conteúdo nessa época, tão atípica, onde nós precisamos fazer tudo de casa, né? É, e hoje nós gostaríamos de fazer um pouquinho diferente, tá? É, Nossa introdução, a gente já vai começar daqui a pouquinho, mas eu gostaria de pedir para vocês, se possível, já providenciar, deixar aí o Evangelho. Hoje será feita a leitura também do Evangelho do dia, que é o João, capítulo 14, versículos de 27 a 31. Então, se vocês puderem já deixar aí disponível, a gente agradece. E vamos iniciar, então, fazendo a oração do nosso Divino Espírito Santo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, como todos bem sabem, esse ano o Papa Francisco decretou como um ano dedicado a São José. Dia 1º agora celebramos São José Operário, aqui na paróquia de São José, foi comemorado e tudo mais, e a gente vem, ao longo desse ano, celebrando na nossa diocese, todo dia 19, a novena para São José. Então, junto com outros movimentos, outros pastorais, todos têm dedicado um tempo, especial para São José nesse ano. E para a gente, ele também é muito importante, é o patrono da igreja, patrono das famílias, protetor das famílias. Então, nós do Movimento de Cursilho, em reunião com o nosso setor, achamos interessante esse ano, a partir de agora, a gente fazer a nossa espiritualidade sempre da escola vivencial, nossos primeiros 5 minutos, falando sobre São José, dedicando a São José. Então, hoje, nós vamos começar a falar desse grande santo, que nos motiva, nos incentiva. E tem tantos dons, tantas, vamos dizer assim, tantos adjetivos para São José, que dá para a gente explorar muita coisa. Mas, então, para começar, agora, dessa vez, para não ficar muito longo, nós vamos começar só com a oração de São José, tá bom? Nessa oração de hoje, a gente quer pedir, em especial, também, para todas as famílias que estão passando por momentos tão difíceis, devido a essa situação, por todas aquelas pessoas, entes queridos que perdemos ao longo desses dias, por todos aqueles que estão lutando, bravamente para superar essa doença. Então, a todos esses, nosso carinho e nossa atenção. Hoje também o senhor João, que iria fazer essa introdução hoje, infelizmente, ele fez uma pequena cirurgia na boca, então está com dificuldade de falar, mas então a gente quer rezar também pelo senhor João, que é daqui da Escola Vivencial, pedindo a Deus que o ajude, que o fortaleça, que fique bem logo para passar suas sábias palavras sempre para a gente. Então, vamos lá. Oração a São José. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e, cheios de confiança, solicitamos o vosso patrocínio.
Pelo laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno sobre nós, que somos herança que Jesus Cristo conquistou com seu sangue, e nos socorrais nas nossas necessidades, com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvastes a vida ameaçada do menino Jesus, defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas dos seus inimigos e de toda a adversidade. Amparai cada um de nós com o vosso constante patrocínio, fim de que, sustentados com vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, piedosamente morrer e obter no céu, a eterna bem-aventurança. Amém. Nos comentários, gente, se alguém quiser comentar alguma graça recebida, né, por intermédio de São José, ou alguma devoção, como que era na sua casa, como que é atualmente, se alguém tiver alguma devoção, né, específica, algum fato específico, seria interessante. Coloque nos comentários aí pra gente, tá bom? E agora é com muito prazer, com muita alegria, que a gente vai receber para falar conosco no dia de hoje o diácono Ademir Noel, mais conhecido como Noel, né? Então, muito bem-vindo, Noel, à nossa escola vivencial. Obrigado pela recepção, obrigado pelo convite. Eu agradeço a você, Liliane, e também ao seu João Bosco. É um prazer estar refletindo sobre a Igreja de Jesus Cristo, sobre a palavra de Jesus Cristo. Uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que estão sintonizados conosco. O meu objetivo hoje, a minha vinda aqui nessa escola vivencial, é para a gente bater um papo, para a gente conversar um pouco a respeito da nossa igreja hoje, como estamos vivendo nessa atualidade, nessa pandemia, como é a igreja doméstica e como está a igreja doméstica e como deva ser a nossa igreja doméstica. Então, nós vamos falar sobre igreja, nós vamos falar sobre a palavra de Deus. E para a nossa meditação, eu optei por refletir, primeiramente, o evangelho de hoje, que está em São João, capítulo 14, versículos 27 seguintes. Acompanhe comigo, você que tem a sua palavra aí do seu lado. Disse Jesus: eu deixo para vocês a paz. Eu lhes dou a minha paz. A paz que eu dou para vocês não é a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu lhes digo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem. Já não tenho muito tempo para falar com vocês, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem poder sobre mim, mas vem para que o mundo reconheça que eu amo o Pai. E é por isso que faço tudo o que o Pai me mandou. Levantem-se, vamos sair daqui. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, esta passagem bíblica que acabamos de ouvir é um relato de Jesus com seus discípulos quando ele estava se despedindo
dos discípulos. Jesus, como filho amado de Deus, percebendo que estava chegando a hora de sua morte, ou seja, o fim da sua história humana e terrena, ele, em preparação aos discípulos para dar continuidade a tudo aquilo que ele veio ensinar e veio deixar para nós, ele quis tranquilizar os discípulos, falando para eles que estava dando para eles a paz. E a paz que Jesus estava dando aos discípulos não é a paz do mundo. E hoje, trazendo essa passagem bíblica para nós vamos meditar um pouco sobre esta paz que vem de Jesus. A igreja nos ensinou, e em todas as celebrações, principalmente as celebrações eucarísticas, ela fala assim para nós: o Senhor esteja convosco. Nós dizemos, Ele está no meio de nós. É exatamente acreditando, tendo fé que Jesus está conosco, que Jesus está no meio de nós, que nós vamos gozar da verdadeira paz. Que nós vamos fazer uso da verdadeira paz. A paz que Jesus nos oferece, a paz que Jesus nos dá, não é essa paz de ausência de guerra, ausência de conflitos, como nós podemos ver e vivenciar nesse período. O nosso questionamento hoje é: do jeito que nós estamos recebendo as celebrações eucarísticas, está melhor? Está pior? Nós estamos meditando mais a palavra de Deus? Ou essa forma que a igreja está enfrentando para transmitir ao povo a palavra de Deus está afastando ainda mais os católicos, os cristãos? Muitas pessoas dizem: olha, agora, do jeito que está, a gente está rezando mais. Que bom! Que maravilha saber que você, na sua casa, está fazendo da sua casa um verdadeiro lar que se tornou ou está se tornando uma igreja doméstica. Que bom! Mas nós sabemos também que em muitos lares os conflitos aumentaram. Que pena, mas é uma realidade. E por que os conflitos aumentaram? Porque nós temos vários lares que a família só se encontram à noite para jantar ou para lanchar e dormir. Então não tem muito contato, não tem muito diálogo. Chega em casa do trabalho ou chega em casa dos estudos, deita e dorme. E no outro dia, de manhã, a mesma coisa. Então, eles até se habituaram a isso. Chegou em casa, como é que vai? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Né? Se tem um assunto que é grave, às vezes para um pouco para resolver aquele assunto, mas se não, jantou, lanchou, distraiu um pouco, teve o seu entretenimento e vai dormir. Muitas das vezes, nem o sinal da cruz fazem. E agora, muitos, aqueles que podem, né? Muitos não saem para trabalhar. Então, fica em casa o dia todo, a noite toda, a semana toda. E o que falar dentro de casa? Com toda certeza, a tarefa doméstica aumentou. A dona de casa, a esposa, né? Tem que aumentar a dose da comida, porque às vezes muitas pessoas não vinham em casa nem para almoçar, almoçavam no trabalho, tal. Aumenta a roupa suja, as vasilhas sujas, e muitas das vezes não aumenta a mão de obra. Aqueles que vêm para sujar, não vêm para limpar. E aí
não entra a oração nessa situação e a discórdia se aumenta. Pois bem, meu irmão, minha irmã, a igreja achando essa maneira de transmitir a palavra de Deus através das mídias, através das redes sociais, a igreja tem esse desejo e tem também essa finalidade de diminuir o conflito não somente nos lares, mas diminuir os conflitos no mundo. A oração tem força que nós, que somos orantes, desconhecemos. Tem uma musiquinha que ela diz assim, com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. E tem muitos casos que a gente, antes de tentar resolver, nós devemos entrar em oração. Nós devemos entrar em sintonia com Deus, para depois começar a agir em prol da solução daquele problema. Agir para solucionar aquele problema. Mas muitas das vezes a gente primeiro tenta, da nossa maneira, do jeito que a gente acha que vai dar certo, a gente faz inúmeras atividades em prol daquele assunto que precisa ser resolvido e percebendo que não está resolvendo, aí sim é que vai rezar, é que vai orar. Não. Primeiro ora, depois vai em busca da solução, porque de repente, durante a oração, a solução brota, gera na sua mente e no seu coração. Então, aqueles que estão, de fato, fazendo do seu lar uma igreja doméstica, eles estão tendo problemas, sim, mas também estão conseguindo resolver os problemas. E quem no seu lar, através das orações, resolvem os problemas que aparecem, os problemas que vêm ameaçá-los, eles podem sentir essa paz que Jesus oferece, que Jesus está deixando aos seus discípulos e deixando também a nós. Como eu disse, a paz não é ausência de conflitos. A paz é saber que o conflito existe, que ele está vindo, mas eu não tenho o que temer, porque eu tenho comigo um Deus que me garante essa vitória. Jesus Cristo, como nós ouvimos no Evangelho, estava despedindo dos discípulos. Ele, como ser humano, ele iria ser morto, ele iria entregar-se. Mas voltaria para estar junto deles, como ele está junto de nós, através da ressurreição, após a ressurreição. Cristo morreu, mas ele ressuscitou para estar conosco, para nos ajudar também a vencer, para que nós, vencendo com Cristo, ao morrermos, também venhamos ressuscitar. Pode ser que, distante da igreja, nós passemos ou venhamos a passar por um esfriamento, mas nós não podemos e nem devemos perder a fé. Nós precisamos acreditar que, mesmo eu não indo à igreja, Deus pode fazer presente na minha vida. E quando eu respondo na igreja ou em casa, eu respondo, Ele está no meio de nós, não pode ser uma resposta simples e puramente da boca para fora. Ele está no meio de nós. Então, se Jesus está no meio de nós, se Jesus está presente na minha vida, na minha história, eu preciso prestar muita atenção
naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. Porque diante de Jesus, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza, nós não temos coragem de fazer as coisas que o mundo nos estimula a fazer. Muita gente acha que ter paz, viver em paz, né? Muitos falam assim: ah, agora eu estou sossegado, voltei a trabalhar e tenho um dinheirinho para poder eliminar as minhas dívidas, para sustentar a minha família e tal. Acha que a paz é não ter dívidas, não ter preocupações. Nós sabemos que tem muitas pessoas que não estão preocupadas com a falta de dinheiro, mas também não estão em paz. E quando nós estamos unidos a Jesus, nós podemos, mesmo em meio a inúmeros problemas, nós podemos dormir tranquilos, porque sabemos que amanhã ou depois esse problema vai ser resolvido. Hoje, nós temos inúmeras maneiras de participar de uma missa através das redes sociais. Mas faça um questionamento, meu irmão, minha irmã. Como que eu participo da missa na minha casa? Eu creio que não é de forma idêntica com a participação na igreja, mas nós devemos e precisamos valorizá-la com a mesma intensidade. A desvantagem de se participar de uma missa, de uma celebração eucarística nas redes sociais, principalmente quem assiste no celular, né? Na televisão, no computador, nem sempre, porque eles são fixos. Mas no celular, né? Eu pego o celular, vou para a cozinha, ponho ele no canto, ponho na janela, ponho em cima da mesa. Aí, ao mesmo tempo que eu estou assistindo a missa, eu estou jantando, eu estou costurando, eu estou estudando. Pode até ser válido, sim, é válido. Eu estou participando da missa, mas a minha atenção está onde? Lá em casa, nós todos os dias nos reunimos para rezar. Mas nós precisamos sim avaliar a nossa postura neste horário, nesse tempo. Porque a gente estando em casa, a gente sabe disso, né? Agora, nesse período de pandemia, até que não, porque não é aconselhável a gente ir fazer visitas. A gente ir na casa dos amigos, na casa dos parentes. Não. A gente tem que ficar quieto em casa, não é isso? Pode ser que eu participe de uma missa, nas redes sociais eu participe de uma missa inteirinha, sem ninguém ligar para mim, sem ninguém me chamar no interfone, na campainha, ou bater palma lá do lado de fora, para desviar a minha atenção, né? Porque se eu estiver na igreja física, se eu for na missa na igreja, todas as pessoas que me verem indo para a igreja ou saber que eu estou na igreja, eles vão esperar a missa terminar para vir falar comigo, aqueles que respeitam a missa, não é assim? E missa, celebração eucarística é exatamente isso. É reunião de fiéis, reunião de pessoas, calor espiritual, para que nós, lá na igreja, junto da Assembleia, nós fazemos o nosso pedido de perdão, né? E às vezes com uma intensidade bem maior do que em casa, e assim sucessivamente. Então, já que nós estamos reunidos em casa, nas nossas casas, fazendo da nossa casa uma igreja doméstica, que a nossa casa seja uma igreja onde reina na nossa casa Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo. Que nós possamos, sim, rezar não somente por nós, porque independente de eu estar na minha casa, você estar na sua, nós estamos unidos em oração.
E essa nossa união precisa fazer a diferença não só na nossa casa, precisa fazer a diferença na nossa comunidade, precisa fazer a diferença na nossa cidade, precisa fazer a diferença no nosso país, precisa fazer a diferença no mundo. E oração, o que é a oração? A oração é rezar e agir, né? Orar e agir. Nós estamos orando mais. Muitas pessoas dizem isso, que agora com a pandemia, com as celebrações transmitidas, nós estamos rezando mais. Os católicos estão rezando mais. Mas diante de inúmeras coisas que a gente fica sabendo, inúmeras mensagens, inúmeras notícias que recebemos, ainda não podemos observar uma mudança no comportamento humano. Eu preciso rezar e agir segundo as orações que eu faço. Aí a oração se completa. Eu rezo e durante a minha oração eu fui inspirado a agir diferente. Terminei minha oração, eu preciso agora agir diferente. Colocar a oração em prática. Nos nossos lares nós temos observado mudanças? Nós estamos falando mais de Deus? Nós temos sentido mais Deus na nossa casa, na nossa família? Louvado seja Deus se isso tem acontecido, meu irmão, minha irmã. Vamos nas nossas orações, como tem pedido a nós o Papa Francisco, vamos orar pelo mundo. Vamos orar pelo fim dessa pandemia, para que nós possamos voltar à nossa vida de verdadeiros irmãos. Hoje é recomendado a gente não ter, vamos dizer assim, contato mais próximo, um contato mais acalorado, nem mesmo com os nossos familiares que moram fora da nossa casa, né? Quando a gente vai fazer uma visita a um ente querido que mora afastado, gente, que coisa esquisita, né? Alguém que eu não vejo há vários dias ou há vários meses, não posso chegar, dar um abraço, tem que tomar cuidado até mesmo com toque de mão. Peçamos ao Senhor nosso Deus que na sua infinita misericórdia venha em nosso auxílio, para que nós possamos viver fora do nosso lar, como nós vivemos no nosso lar. Calor humano, calor familiar, que nós possamos ter contato não somente com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, mas que nós possamos ter contato até mesmo com os desconhecidos, sem medo algum, sem receio algum. A gente não sabe a quem procurar, a gente não sabe de quem aproximar. Que tudo isso possa passar. E uma grande contribuição para que tudo isso volte a ser como era antes é a nossa oração. Que nós tenhamos, que nós façamos da nossa parte como verdadeiros e amados filhos de Deus que somos. Nós estamos nas nossas igrejas domésticas, rezando, mas como cristãos católicos, quantos de nós saímos da nossa casa e somos imprudentes? Nós temos sido muito imprudentes. A saúde, o Ministério da Saúde nos oriente. Saiu de casa, use máscara.
Quantas discussões a gente pode perceber na rua, porque muitos não querem usar máscara. Muitos acham que não precisa usar máscara. Se alguém está te orientando uma coisa boa para o seu próprio bem, meu irmão, minha irmã, não discute. Faça. Assim também é com Jesus. Jesus morreu, Jesus foi morto, Jesus foi crucificado, porque ele, querendo o nosso bem, as suas palavras era exigente com o nosso comportamento. Mataram Jesus porque não aceitavam o que ele falava, o que ele estava exigindo, e o que ele estava exigindo era para o nosso bem. É para o nosso bem. Precisamos, nas nossas orações, pedir ao Senhor nosso Deus que fortaleça a nossa fé, porque somente com uma fé forte nós iremos colocar em prática tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus ensinou. Nós seremos verdadeiros imitadores de Cristo se fizermos o que ele fez. Se fizermos o que ele pede para fazermos. E para fazer o que Jesus pede, o que Jesus ensina, somente quem acredita nele é capaz de fazer. Não venhamos colocar a responsabilidade em Deus. Por exemplo, eu rezo muito, eu tenho fé em Deus que esse corona não vai me pegar, que essa pandemia não vai fazer efeito nenhum sobre mim, nem sobre a minha família, porque eu rezo. Eu faço as minhas orações, né? Eu rezo o terço, eu assisto a missa, eu acompanho o terço com o padre fulano de tal. Tudo bem. Mas, como eu disse, a oração são duas etapas. Eu rezo e coloco em prática aquilo que eu rezei. Mesmo que seja culpa humana, mesmo que seja culpa do homem, a pandemia está aí. Mesmo que seja causado pelo homem. Mas Deus está enviando os seus cientistas, os seus servos, os seus filhos amados, para lutar pela cura, para buscar a cura. Eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a pensar um pouco mais com relação às orações que você tem feito. Avalie as suas orações. Porque se eu falo uma coisa e faço outra, Deus vê o que eu faço. E se eu faço até sem falar, Deus acolhe. Deus acolhe as minhas ações. Que nós possamos ter um coração desejoso pelo amor de Deus. Que nós saibamos colocar em prática esse Jesus que nós acreditamos que está no meio de nós. Que as pessoas possam ver em nós que nós de fato acreditamos que Jesus está no meio de nós quando eles verem as nossas atitudes. Uma coisa que eu coloco aqui para a nossa reflexão é: o Senhor esteja convosco. A nossa resposta: Ele está no meio de nós, né? Pois bem, eu vou colocar um desafio para você, para mim também, mas para você. Olha, nós vamos responder essa pergunta sem palavras, sem falar. O Senhor esteja convosco. Ninguém responde nada, ninguém fala nada. Tá? Mas eu posso dizer que Ele está no meio de nós
através das minhas atitudes. As minhas atitudes é que vão dizer se eu creio que Ele está no meio de nós ou não. As primeiras comunidades, as comunidades cristãs, as pessoas viam isso e diziam: olha como eles se amam. Porque tudo que eles tinham era colocado em comum. Então, a atitude deles, independente do grau de parentesco, era a atitude de quem amava um ao outro, de quem amava a Deus e quem amava o próximo. Que essa atitude possa se alastrar no meio de nós. Deus de amor, Deus de poder, Deus de infinita bondade e misericórdia, eu quero te louvar, te bendizer, te glorificar por cada uma das oportunidades que o Senhor nos concede de meditarmos a tua palavra. Aqui estamos nessa noite, Senhor, meditando o evangelho do teu filho Jesus, que ao despedir dos seus discípulos, ofereceu para eles a paz. E aqui estamos, Senhor, nessa noite para te pedir que essa paz que foi oferecida aos discípulos seja oferecida a cada um de nós, cada um dos membros das nossas famílias, e nós saibamos acolhê-la. Que nós possamos, Senhor, transmitir essa paz que vem de Ti para todas as pessoas das quais convivem conosco. Que nós saibamos, Senhor, ter a paz no nosso coração para amar como Jesus amou até mesmo os nossos inimigos. E te pedimos, Senhor, nessa oportunidade, derrama sobre nós a sabedoria trazida pelo Espírito Santo, para que aquilo que estiver em nosso alcance, em prol do término dessa pandemia, possamos fazer para a honra e glória do teu nome. Dai-nos, Senhor, a sabedoria para agirmos como verdadeiros filhos amados vossos que somos. Tudo isso te pedimos, ó Pai, pelo teu Filho Jesus, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Que desça sobre cada um de nós, os nossos lares, os nossos familiares todos, a bênção de um Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma feliz noite. Nossa, que linda, que bênção maravilhosa, né? Muito obrigada, de coração, palavras assim inspiradoras para a gente realmente refletir, pensar, né? E vivenciarmos mais a oração em família, né? Os nossos momentos em família, com um coração mais pleno, né? Então, nosso muito obrigado por se dispor, né? De tanta boa vontade, do seu tempo, de sua sabedoria para estar compartilhando aqui conosco. Deus lhe pague. Eu que agradeço a oportunidade e coloco à disposição de vocês naquilo que tiver a meu alcance. É um prazer. Muito obrigada. Com certeza, vamos contar sim. Sempre que pudermos, a gente, né, quer contar com a sua contribuição conosco. Se Deus quiser, né, daqui uns tempos, presencialmente. Ah, né? sim, se Deus quiser. Isso vai ser muito bom. Bom, gente, a gente fica assim, né, mais leve depois de ouvir palavras tão bonitas, né? A gente fica mais tranquilo, mais elevado, né? Que Deus possa permitir, né? Que a gente tenha sempre pessoas assim de boa vontade para estar aqui nesse tempo, nesses momentos, estar falando conosco. Voltando aqui para a nossa realidade, né? Vocês viram o tempo todo aí passando um lembrete aí pedindo para a fraternidade. Todas as escolas a gente vem fazendo esse pedido para vocês, né? Para todos nós, essa contribuição. Graças a Deus, o poço artesiano foi feito lá na fraternidade, conseguiu se fazer, mas teve que ser muito profundo, teve muita dificuldade para achar. E vocês sabem, quanto mais profundo, mais caro fica. Então, o poço está pronto, mas a conta também, né? Agora tem a dívida para pagar. E a gente precisa muito disso. Então, gostaria de pedir para vocês, né, essa ajuda, né, esse depósito de qualquer quantia. Tudo é muito válido
para nos ajudar aí na Fraternidade Sagrado Coração de Jesus. Nós contamos com vocês, tá bom? Então, vamos encerrar com uma oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que derrame muitas graças sobre nós, nossas famílias, sobre os nossos amigos, sobre o mundo inteiro. Nós estamos precisando de muitas bênçãos, né? Muitas graças. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. São José, rogai por nós. Que tenhamos uma semana muito abençoada, muito feliz. De colores.